Pessoal, bom dia. Obrigado pela participação. Bem-vindos aí a mais um webinar da Brasline. Meu nome é Cristiano Oliveira, sou VP aqui da Brasline. Nosso tema hoje, nosso webinar aí é como executar um scan de vulnerabilidades em uma rede e gerenciar os resultados. E hoje temos um convidado especial aí que é o Vitor Duarte. Bom dia, Vitor, Opa, tudo bom? bom dia, Cristiano. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Joia. Então, vamos começar então o nosso webinar. E obrigado mais uma vez pela participação de todos aí. E a palavra está contigo aí, Vitor. Pode compartilhar a tua tela. E no finalzinho aí, quem Maravilha, tiver algum momento aí de perguntas, a gente pode estar respondendo também aí, tá bom? maravilha. Cristiano, para mim ainda não está aparecendo aqui a opção do compartilhamento de tela, tá? Não está aparecendo? Ainda não, ainda não. Deixa eu verificar aqui o que pode ser. Minutinho. Tá, tranquilo, sem problema. Você está aqui como treinador, tá? Transferir controle da sessão. Ok, ok. Vê se Agora agora sim. tá jóia. Só faltou esse detalhe técnico, né? Vamos lá então. Não, fica tranquilo, sem problema nenhum. Pessoal, a hora que vocês estiverem vindo a minha tela, né, só me avisem. Qualquer coisa manda aqui no chat para mim, só para me ter certeza que vocês estão vendo tudo aqui. Eu já posso começar a falar. Maravilha. Bem, pessoal, antes de tudo, eu quero deixar aqui algumas coisas bem transparentes para vocês. Tem dúvida? Quero questionar alguma coisa? Vitor, queria saber mais sobre tal item. Vitor, quero perguntar sobre tal coisa. Fiquem à vontade, tá? É um bate-papo, via de mão dupla. Fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Alguma coisa que talvez eu não lembre aqui de cabeça, ou, né, ou não saiba de um determinado item que vocês queiram saber mais aprofundado, eu vou atrás dessas informações, posso repassar isso para o Cristiano, posso repassar isso para a Kátia, enfim, mando isso daqui, dessas informações para vocês, tá? Fiquem tranquilos relacionados a isso. Fiquem, cara, confortáveis para me questionar aqui no meio do caminho também, sem problema nenhum, tá? Essa é a forma que eu gosto de levar qualquer tipo de apresentação ou treinamento que eu gosto de dar. Tudo bem? Só para falar aqui um pouquinho do histórico, antes da gente começar a falar das soluções da WithSecure, né, da parte de gerenciamento de vulnerabilidade. Para quem não me conhece, eu sou o Victor Hugo, eu sou o Senior Engineer aqui da Apply Digital e também, né, não só da parte de pré-vendas, mas também faço a parte de pós-vendas numa outra empresa que faz parte do grupo da Apply Digital. Então, tanto o lado de pré-vendas quanto o lado de pós-vendas está aqui no meu sangue há todo esse tempo que eu trabalho no setor, né, em mais de 10 anos trabalhando dessa forma, e eu já consigo trazer para vocês não só uma visão, né, que um pré-vendas traria ali sobre a solução, mas a mão na massa, né, o que de fato isso vai agregar em termos de segurança para vocês, em termos de visibilidade, o que, que é interessante, enfim, o que, que acaba acontecendo ali no dia a dia no mercado, tudo bem? É, Hoje, o nosso foco, deixa eu só passar aqui para o PT rapidinho, aí, agora sim. Hoje o nosso foco é falar sobre a solução de segurança da WithSecure Vulnerability Management, tá? É uma solução bem interessante, porque normalmente as empresas não têm tanto foco em analisar as suas camadas de segurança, analisar, né, se as minhas aplicações, os meus softwares, né, não é todo mundo que fica ali preocupado em verificar se tem uma correção, se tem que rodar um patch para corrigir uma vulnerabilidade, se eu tenho que melhorar a segurança da minha aplicação colocando ali um AF, se eu tenho que colocar ali um firewall, por exemplo, na borda para garantir a segurança dessas informações, dessas aplicações que eu tenho, seja aplicações que eu estou ali direcionando para os meus usuários finais, sejam aplicações para os meus colaboradores, seja um serviço que eu estou ofertando para os meus clientes, são poucas as empresas que acabam se preocupando com todos os poréns ali entre esse ponto de ter algo e você prover algo, né, para alguém.
esse processo eu preciso garantir que ele ocorra de uma forma transparente, né, da melhor forma possível para os meus colaboradores e os meus clientes, né, enfim, quem for consumir, consiga acessar de uma forma transparente, de uma forma muito mais tranquila, simples para o usuário final, porém eu tenho que garantir a segurança de que toda essa transação, essas informações, o método de acesso, né, de onde está partindo esses acessos, são seguros, porque querendo ou não, para quem está do outro lado, né, do que a gente fala lá do lado negro da força, né, vai brincar ali de Star Wars ou coisa do gênero, é muito fácil identificar o que está acontecendo ali no ambiente, né, porque eu tenho N ferramentas, hoje em dia é muito mais fácil, né, até brincam aí, né, por exemplo, que qualquer um pode ser um hacker, né, da noite para o dia você conseguiria fazer um ataque, né, em escala ou coisa do gênero, porque você pode comprar essas ferramentas, você pode alugar essas ferramentas, você pode alugar servidores, né, na dark web para fazer esses ataques e assim por diante. É fácil você simplesmente baixar uma ferramenta e começar a rodar qualquer coisa sem saber até mesmo o que você está fazendo, porque é tudo programado hoje em dia, é tudo muito mais simples, né? Não é como antigamente que você tinha que estudar, estudar, estudar e ter um grande conhecimento técnico, né, em todas as coisas, elementos que estão ali no meio de sistemas operacionais, ferramentas que são utilizadas, o software que está lá na outra ponta, né, que normalmente quem acabava fazendo esse tipo de coisa era um cara que fazia parte do time de desenvolvimento, o cara que fazia parte do time de segurança da empresa, que são os famosos insiders, né? Depois eu vou chegar nesse ponto também. Mas para um atacante, ele só precisa encontrar um único ponto de vulnerabilidade. Você tem ali, cara, toda a empresa num aspecto global para esse cara tentar fazer um ataque, desde engenharia social até um ataque físico, tentando entrar ali no seu ambiente, né, fisicamente instalando ali ou deixando um pendrive com alguma informação ou software malicioso, esperando que algum colaborador simplesmente pegue aquele driver e espete ali na máquina dele ou algo do gênero, né? Aí, obviamente, se a gente começar a olhar para o mercado hoje em dia, né, depois aí da pandemia, esse boom de home office, empresas aí totalmente digitais, fica mais difícil ainda ter visão do que existe ali de segurança no seu ambiente, né? Normalmente, a maior parte das empresas que entraram nesse boom não estavam tão preparadas, né? Algumas acabaram nascendo, né, desse tipo de arquitetura, mas não tão preparadas para segurança, né? O que que eu devo fazer, como que eu devo proteger a minha arquitetura, que tipo de solução eu preciso utilizar, né? Putz, será que o meu provedor vai conseguir garantir a minha segurança? Será que eu vou ter que comprar ou alocar ali algum firewall, algum WAF? Será que eu vou ter que colocar ali uma solução de EDR, um EPDR, enfim, uma solução de patch management, né? Uma solução que consiga analisar ali alguma coisa de vulnerabilidade e proteção, né, para minha arquitetura. Como que eu vou garantir o acesso dos meus colaboradores? Vai ser por uma VPN, vou colocar uma solução de CASB, enfim, tem N coisas diferentes que a gente precisa analisar, né, dentro desse processo e, obviamente, colocar dessas soluções para garantir essa segurança. Como comentei, um atacante ele só precisa encontrar um único ponto de vulnerabilidade e do outro lado, para quem é o Red Team, quem é o Blue Team, quem está preocupado na proteção, né, contra o pessoal que está no Red Team, que seria basicamente os hackers, você tem uma gama gigantesca de coisas para olhar, né? E basicamente o nosso problema hoje em dia é falta de visibilidade, uma complexidade gigantesca na estrutura, você tem N número de soluções, N número de produtos, N número ali de sistemas, que normalmente o time de segurança não tem todo o conhecimento sobre aquela arquitetura. Então, para que eles consigam garantir a segurança, aplicar corretamente os patches, aplicar ali normalmente as melhores práticas de segurança para aquelas ferramentas, para aqueles sistemas, é difícil, é custoso, precisa de treinamento para esses caras,
né, para eles entenderem esses sistemas, tem uma grande curva de aprendizado, né, obviamente, para conseguir chegar num nível que o cara pode falar, olha, eu realmente agora sei o que eu preciso, o que eu não preciso liberar aqui dentro da minha rede, o que eu preciso ou não preciso configurar aqui dentro dessa estrutura, né. E dentro desse processo a gente já tem aí N número de hackers no mundo inteiro procurando simplesmente uma brecha para tentar invadir aquela arquitetura, né. E qualquer coisa que você deixa exposta hoje em dia é uma falha de segurança, né, é uma falha de postura da segurança que você tem no seu ambiente. Se eu tentar, por exemplo, pegar a Apple, pegar a Content ou qualquer outra empresa e tentar analisar, né, começar ali a fazer um escaneamento, um reconhecimento, usando a ferramenta do Google, usando outras ferramentas, né, para analisar as aplicações, fazer um banner grabbing, ver qual o sistema, né, qualquer coisa, até o próprio banner do software que é utilizado, né, ali da minha página web que fica exposta na internet, se eu fico expondo qual que é a versão do sistema, qual que é o software que roda ali atrás, já é o suficiente para quem é um atacante procurar alguma CVE, procurar alguma vulnerabilidade referente àquele sistema e começar a tentar atacar a minha estrutura. Então, eu tenho que tentar manter o mínimo possível de informação minha simplesmente transparente para qualquer um acessar, né, desse tipo de arquitetura. Uh, e o que, que é legal, né? O que, que a gente está trazendo aqui da solução da WithSecure, né? Soluções aqui de Vulnerability Management. Se a gente começar a olhar para o portfólio da segurança, né? Se a gente começar a olhar ali, putz, Vitor, o que, que eu vou usar para analisar todos esses gaps, né? Sejam ali de softwares que eu tenho dentro da minha empresa, máquinas dos meus usuários, meus servidores, meus sistemas de virtualização, as minhas aplicações que estão na web, os meus sites que estão ali hospedados sei lá onde, os meus sistemas, né, que estão hospedados lá na Azure, AWS, OCI, enfim, né? Putz, eu vou ter que ter várias plataformas diferentes, eu vou ter que ter vários sistemas diferentes para garantir a proteção dessa arquitetura ou para pelo menos ter visibilidade do que está acontecendo, né, nessa minha arquitetura, para ver se realmente eu preciso de uma correção, se já existe uma vulnerabilidade, se eu preciso aplicar ali um patch, né, alguma coisa do gênero, porque esse é o nosso mercado hoje, esse é o cenário que a gente tem hoje. Para normalmente várias soluções diferentes, tem uma solução de um fabricante X de firewall, tem uma outra solução de um fabricante Y, uma solução de WAF, né? Depois eu tenho lá dentro dos meus sistemas de virtualizações, dentro das estações dos meus usuários, eu tenho um outro cara trabalhando ali na parte de segurança do endpoint, e normalmente essas soluções não se conversam, né? Em algum momento vai ter um gap de segurança porque alguém esqueceu de configurar uma regra que deveria bloquear XYZ, né, de tráfego ali dentro da rede. E a ideia dessa solução é que a gente consiga trazer ali uma visão geral do que acontece na estrutura, tudo bem? Porque como eu comentei, né, a maior parte dos problemas que nós temos, né, justamente é o atacante procurar uma única brecha dentro do ambiente. E normalmente a maior parte dos problemas que nós temos é falhas de configuração. Então, alguém foi e configurou uma regra de firewall, liberando ali a porta de RDP, por exemplo, né? Eu vou falar isso há muito tempo atrás, eu já fiz isso por falta de conhecimento quando eu comecei na área. Então, vou me usar como um parâmetro. Então, lá o Vitor, quando ele começou lá atrás, na área de TI, e ele precisava acessar um servidor, precisava acessar um sistema, putz, ele tinha que terminar de fazer o serviço, fazer o backup daquela arquitetura de casa, né? O que, que ele faria, né? Naquela época, o Vitor não conhecia nenhum software de VPN, não conhecia nenhuma solução que fizesse uma VPN do cliente ao site. Então, o Vitor vai lá e libera um RDP, né, simplesmente para ele acessar ali pelo IP externo, né, da empresa, o IP público, acessar aquele servidor e ali, dali para frente, ele consegue acessar qualquer coisa que ele quiser dentro da empresa, porque ele já está lá naquele servidor X que ele precisava. Isso acontece a rodo,
né? Desculpa o palavreado, em qualquer outro lugar. Alguém vai e libera uma porta de comunicação que ela, teoricamente, essa pessoa acha que só ela vai saber que aquela porta existe. Qualquer coisa que nós publicamos na internet hoje, automaticamente já sofre um ataque de brute force, já está passando por um escaneamento. Então, assim, não tem nada que a gente consiga publicar ou expor na internet que já não esteja sofrendo algum tipo de ataque. Então, uma falha de configuração como essa acaba expondo a empresa inteira a sofrer um ataque de ransomware, a sofrer algum outro tipo de ataque, vazamento de dados. Dependendo da empresa, né, vazamento de dados pode gerar ali um problema gigantesco, não só para a empresa, mas para outros terceiros também. Até brinquei outro dia, essa semana retrasada, se eu não me engano, ou antes com a minha esposa, que eu recebi um comunicado. Putz, eu não me recordo agora exatamente, mas era uma empresa de transporte aqui, em que eu tinha um cartão nessa empresa de transporte que eu usei, sei lá, há uns 10 anos atrás. Devo ter usado por um mês, depois eu nunca mais utilizei e deixei as coisas lá, nunca mais encostei naquilo. Anos depois eu recebi um e-mail, um comunicado falando, né, dessa empresa que as minhas informações foram expostas, que houve uma invasão no sistema deles e minhas informações como meu CPF, informação como nome, e-mail, endereço, número de telefone, uma porrada de coisa foi exposta por esses atacantes, né? Obviamente eles vão sofrer. Opa, Vitor. Opa, pessoal, vocês me ouvem? Tô te ouvindo, sim. Vou te Alô? passar novamente o controle, tá? Alguma coisa aconteceu aqui, caiu a minha Rapaz, te conexão. derrubaram aí. Eu já sofri um ataque. Tá ótimo, webinar. Isso aí, tá ótimo, webinar. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui, pessoal. Perdão. Bem, antes de cair, pessoal, não sei exatamente onde parou, mas eu vou voltar aqui a alguns pontos, né? Eu comentei sobre a arquitetura que a gente tem hoje em dia, né, na maior parte das empresas, na maior parte dos cenários, onde eu tenho N número de agentes diferentes, N número de softwares e plataformas diferentes, onde eu não tenho nada centralizado, eu não tenho visão, uma visão única ou completa do que está acontecendo ali no meu ambiente. E a ideia, né, aqui passando para vocês, com a WithSecure, é que eu tenho não só a parte de patch management, não só, perdão, a parte de proteção dos meus endpoints, proteção ali dos meus sistemas e servidores, mas também tenho o lado de vulnerability management, onde eu vou analisar a minha postura de segurança, como que está a proteção desses sistemas, como que está a proteção das minhas aplicações, né? E tudo isso de uma forma centralizada, tudo isso em cloud, tudo bem? Eu tenho os agentes que eu implemento dentro desses sistemas, meus endpoints, minha camada de virtualização dentro dos meus servidores, né? Tenho um software dos meus reconhecedores, digamos assim, né, os gateways que vão permitir que eu consiga rodar esses scans de vulnerabilidades dentro da AWS, por exemplo, ou dentro da minha arquitetura on-premises. Então, você fala, pô, Vitor, eu tenho ali um data center em São Paulo, tenho um outro data center XPTO em Santa Catarina, tenho aqui um colocation não sei aonde. Eu consigo pegar esse cara da WithSecure, colocar ali um gateway, colocar ali uma plataforma para analisar a minha arquitetura de segurança dos meus servidores e aplicações que eu tenho on-premises, consegue, sem problema nenhum. Você consegue fazer tudo isso de uma forma centralizada, né? Através da ferramenta da WithSecure. Eu tenho como garantir essa proteção nessa arquitetura de uma forma centralizada, uma visão geral do que está acontecendo ali no ambiente, fora uma análise de postura do que você tem hoje implementado, tá? Até mesmo para aplicações ou sistemas ou sites que você tem publicado para a internet. Eu simplesmente posso utilizar a própria estrutura da WithSecure para realizar esses scans. Eu não preciso colocar um gateway em específico em local nenhum. Eu simplesmente já utilizo esses gateways que a WithSecure disponibiliza
no meu tenant, por exemplo. Eu vou lá, o Vitor, como um cliente final, compra a solução ou aluga a solução, enfim, não importa, e eu quero analisar a minha aplicação que eu tenho aqui de sistemas de chamado para os meus usuários, meus clientes, né? Então ele pode acessar aquela plataforma xvitorsupport.com.br e o cara entra lá e faz a abertura de chamado de alguma aplicação, de alguma coisa que eu tenho com ele. Mas eu quero analisar a postura daquele meu site, né, onde eu estou hospedando aquela minha plataforma. Será que essa estrutura está vulnerável? Né? Então, assim, por mais que eu tente proteger o meu sistema, mas será que a estrutura onde ele está hospedado, quem está provendo essa estrutura para mim, está garantindo a segurança da forma correta? Será que eu preciso me preocupar se esses caras vão sofrer algum tipo de ataque ou se eles estão expondo mais informações do que eles deveriam? E eu consigo pegar tudo isso de um local único, centralizado. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui para o meu PPT, pessoal, senão eu não vou conseguir passar meus slides aqui. E a ideia é, quando eu tenho essa minha plataforma da WithSecure, eu consegui fazer todo o meu ciclo de análise, né? Eu conseguir fazer uma descoberta de todos os meus dispositivos, escaneá-los, né? Essas aplicações, sistemas, né? Softwares que eu vou ter ali nos meus endpoints, nos meus servidores, enfim, escanear toda essa arquitetura, verificar quais são os pontos que eu tenho que resolver desses problemas. Então, a remediação, então vou aplicar patch, vou verificar que, por exemplo, o servidor que eu tenho do AD está com a porta de RDP aberta para tudo, né? Não só para minha rede interna ou para um cara específico que eu tenho ali dentro da rede, porque eu simplesmente, aí eu vou fazer um depara, eu posso pegar esse servidor e colocá-lo atrás de uma solução de cofre de senha, por exemplo, né? A maior parte das soluções de cofres de senhas, eu já consigo criar um túnel, criar um proxy através dessa plataforma para acessar os meus servidores e ter uma visão centralizada de quem está acessando, quando está acessando, e também não dar simplesmente usuário e senha administrador para qualquer um, ou para o meu colaborador, né, ou para o meu terceiro, por exemplo, né? E esse cara, sei lá, vai e passa essa informação do usuário e senha superadministrador da minha rede para qualquer outra pessoa, né, por exemplo. Então, assim, tem N coisas que eu consigo pegar e resolver e ter essa visão através da plataforma. Então, começo esse processo de remediação do que eu preciso resolver ali no meu ambiente, faço a validação de todas as etapas de segurança, né, e processos que eu já acabei de iniciar, e tenho uma documentação de todos esses itens também, né? A própria plataforma, ela já tem um sistema de chamados interno dentro da plataforma de Vulnerability Management, da WithSecure, onde ele já cria esses itens e eu já consigo seguir esse ciclo todo através da plataforma, tá? Todo através da console da WithSecure, do Vulnerability Management, eu já consigo fazer tudo isso que eu comentei para vocês. Fora gerar os relatórios, né, do que eu preciso corrigir e aquilo que já foi corrigido, por exemplo, automaticamente pela plataforma. Porque dependendo do nível de vulnerabilidade e se tem algo que já pode ser corrigido pela própria WithSecure, eu já posso garantir, olha, qualquer coisa, nível XPTO, eu quero que você já aplique os patches de correção ou quero que você já me aponte aqui o que precisa ser feito para a correção desses itens. Então, ele já vai me trazer tudo isso dentro de um relatório que, obviamente, vai ser utilizado depois para uma auditoria. Tudo bem? Aí só para vocês terem uma noção aqui, né, da carinha da ferramenta, eu tenho aqui a estrutura da WithSecure, onde eu tenho a visibilidade, e eu já vou mostrar alguns desses itens, itens por item, falando aqui um pouco mais para vocês, né? Um dashboard, onde eu consigo ter uma escala global do meu nível de segurança. Então, vocês vão ver aqui esse Overall Statistics, onde eu
vejo, né, com base em tudo que está acontecendo na minha arquitetura, meus sistemas, aplicações, meus servidores, camada de virtualização, enfim, tudo aquilo que eu estou pedindo para o Vulnerability Management analisar, ele vai correlacionar e trazer um score de risco que eu tenho ali naquele momento, e ele já me fala o número de scans de rede que eu tenho, os números de agentes, número de dispositivos que estão sendo analisados e também o número de vulnerabilidades que já foi encontrada. E vulnerabilidade, como eu comentei para vocês, pode ser qualquer coisa que o atacante possa usar como um parâmetro para procurar algo a mais, para explorar daquela arquitetura que você tem. Então, simplesmente o nome, versão, o sistema operacional que você está expondo para a internet já é o suficiente para o atacante falar, olha, espera aí, o que será que eu posso usar para aquela plataforma? Né? Então, eu estou usando ali, por exemplo, um Linux que ele vai estar desatualizado. Estou utilizando ali um SO ou um outro sistema operacional que simplesmente ele está sem um patch de correção. Né? Então, dependendo da versão do sistema que está rodando, o atacante simplesmente vai na internet e começa a procurar quais são as vulnerabilidades mais conhecidas, que isso realmente já está muito claro, muito exposto na internet. Tudo bem? E aqui eu vou ter uma visão geral do que está rodando ali na minha arquitetura. Eu vou falar aqui de pontos mais específicos para vocês de como é essa estrutura da WithSecure. Então, como eu comentei para vocês, eu consigo rodar esses scans não só on-premises ou somente em cloud, eu tenho toda essa arquitetura, né, para fazer isso desde os meus servidores e aplicações que estão em nuvem. Falar, Vitor, eu tenho coisas hospedadas na AWS, na Azure, na Google Cloud, na OCI, lá na Oracle, enfim, não importa, eu consigo colocar um gateway ali de comunicação com aqueles elementos internos para também analisar aquela estrutura, para evitar também qualquer tipo de movimentação lateral para quem está fazendo algum tipo de ataque, até mesmo para insiders, por exemplo, um terceiro, né, alguém descontente tentando fazer alguma coisa errada. Posso colocar isso nos meus servidores on-premises, né? Então, Vitor, eu tenho um data center, Vitor, eu tenho um colocation, olha, eu tenho esse servidor XYZ. Você também consegue colocar agentes ali da WithSecure para garantir a segurança desses caras. Então, ele não é só um EPP ou um EDR, é um EPDR. Então, eu tenho tudo ali dentro, mais os patches, né? Mais a parte de patch management. Então, tenho a parte de correção dos meus softwares, da minha plataforma, tudo bem? E eu tenho a parte de, obviamente, escanear aquilo que eu tenho em cloud. Né? Então, se você tiver um sistema, uma aplicação, algo que está exposto para a internet, você simplesmente não quer analisar aquilo internamente, mas como que está a visão e a postura de segurança daquela aplicação para a internet, eu também posso fazer isso utilizando a própria arquitetura da WithSecure. Tá? Então, eles têm ali os probings que ficam espalhados, né, em data centers da WithSecure, que eu utilizo essa estrutura para fazer esse escaneamento, né, verificar as portas, verificar sistemas. Então, toda essa plataforma, tudo centralizado, tudo fácil de identificar. Tudo bem? Aí aqui eu descrevo só um pouquinho mais para vocês, né? Depois vocês vão ter acesso a essas informações também, né? Falo desses itens que eu comentei agora há pouco, né? De analisar ali o tráfego de internet, analisar ali as informações que eu tenho na internet, analisar ali os meus sistemas, né? PCs, servidores e assim por diante, através de agentes, esses scans de discovery que eu posso rodar ali para sistema, método de autenticação, né? Aplicações web, todos esses itens que eu comentei agora há pouco. Tudo bem? E aqui, só para a gente falar um pouco mais especificamente de cada um desses processos. Né? Quando vocês acessarem a plataforma da WithSecure, vocês vão ter aqui os itens, né? Por exemplo, Internet Discovery. Tudo aquilo que eu tenho publicado para a internet, todos os meus itens que eu tenho ali de aplicação, sistemas expostos na web, eu tenho aqui dentro de Internet Discovery. Eu venho e crio esses itens aqui, esses scans, né, de internet, para que ele me traga, né, essas informações. Então, ele vai rodar ali um scan muito relacionado para quem já conhece ou quem trabalha com análise de vulnerabilidade ou pentest,
né? Os scans são feitos exatamente como nós fazemos com o Nmap, tá? Os scans de Nmap que vai lá e faz uma verificação, traz quais são as portas, os sistemas, tenta fazer um banner grabbing, tenta trazer ali o máximo de informação daquela arquitetura que eu estou escaneando para, obviamente, explorar aquelas informações que foram, né, coletadas, né? Basicamente, a arquitetura da WithSecure acaba realizando esse mesmo tipo de análise, tá? Aquilo que eu faria no Nmap, eu acabo executando de uma forma mais, como que eu posso dizer, visualmente agradável, né? Para quem não está acostumado ou para quem não sabe como que é o Nmap, é basicamente linhas e linhas de texto para quem não está acostumado com o DOS, né? Para quem não está acostumado a verificar aquelas linhas ou trabalhar ali no preto e branco, fica difícil, né? Acaba se perdendo com a quantidade de informações que ele traz e a plataforma ela é muito mais amigável, né? O sistema da WithSecure ele é muito mais simples de você visualizar essas informações que ele está trazendo ali dos seus assets que estão publicados, por exemplo, para a internet, ou, né, vamos falar aqui, dos meus dispositivos que estão ali com os meus usuários finais, os meus colaboradores. Então, eu tenho ali máquinas, tenho sistemas, tenho softwares que estão implementados, né? Pacote do Office, pacote do AutoCAD, enfim, entre outras coisas que podem estar ali nas minhas máquinas, mas estão expostos, não foram atualizados, né? Não rodou ali um patch de correção de alguma CVE que foi, enfim, né, publicada recentemente ou algo do gênero. Essa plataforma também consegue trazer aqui para mim toda a escala de vulnerabilidade dessa minha estrutura. Se vocês verem aqui, ele me traz por níveis, né? Então, do mais azul é o nível informativo, né? Quando eu começo a falar aqui do verde, é onde já começa o nível mais baixo de vulnerabilidade, nível médio aqui em amarelo, e depois em vermelho são vulnerabilidades críticas que eu posso ter ali na minha estrutura, né? Portas abertas necessariamente, algum patch de correção que não foi aplicada naquele sistema e isso já foi publicado pelo fabricante, que existe uma CVE que pode, né, alguém ali explorar aquela CVE para ganhar acesso ao seu sistema e assim por diante. Tudo bem? Eu consigo, né, dentro dessa minha arquitetura também priorizar esses problemas que são encontrados ali pela WithSecure, então eu consigo ter uma escala de prioridade e como eu falei para vocês, ele vai me trazer aqui o que está acontecendo na minha arquitetura, ele me traz aqui dentro de um sistema de chamados, então se vocês repararem, eu tenho uma parte de ticketing aqui dentro, então ele me traz as vulnerabilidades e eu também posso escalar isso em tickets e encaminhar isso direto para, por exemplo, os meus engenheiros ou o meu time de segurança para eles tratarem de corrigir essa plataforma, aplicar ali uma correção, aplicar regras, né, no meu WAF ou no meu firewall, enfim, no meu IPS para garantir a segurança daquela arquitetura que está ali atrás exposta, por exemplo. Então, consigo correlacionar todos esses itens e agir dentro de uma plataforma com tudo isso unificado, tá? Esse é um ponto bem legal aqui na arquitetura da WithSecure. Tudo bem? Então, eu, por exemplo, pego essas informações, tudo aquilo que eu já comentei para vocês, vejo o que está acontecendo no meu ambiente, já tenho todo um relatório, né, gráfico ali que eu consigo explorar dos meus itens de segurança, o que é informativo, o que simplesmente ele pode estar publicado, mas não é um problema, mas, por exemplo, falhas, brechas, né, vulnerabilidades que não foram corrigidas, todas essas informações onde consigo correlacionar numa plataforma unificada, levo isso para um sistema de ticketing para o meu time de segurança, o meu Blue Team, por exemplo, garantir a proteção desses sistemas, verificar ali o que eles precisam fazer. A WithSecure ela já traz, como falei para vocês, alguns parâmetros, né? Pô, Vitor, olha, tem um RDP aberto, tem um SSH aberto, tem uma porta de telnet aberta desnecessariamente aqui nesse cara. Olha, Vitor, tem uma porta alta aberta aqui nesse servidor, ou tem alguma coisa que não deveria estar rodando ali, por exemplo, ou
se é um hardening que você pode fazer naquele sistema, ele também te orienta, né, em termos de você procurar garantir da melhor forma a segurança naquela sua arquitetura. Então ele vai orientar se algo que a plataforma não consegue automaticamente corrigir, ela vai te trazer dentro do relatório as orientações daquilo que já existe na web, por exemplo, daquilo que já foi analisado dentro daquela CVE, né? O que você tem que fazer para corrigir essa postura de segurança que foi apresentada no seu ambiente. Então ela traz isso no relatório de uma forma bem didática para aquele cara, né, o seu analista, pegar, ir lá e corrigir aquele problema, né, ou aquele potencial exposição de risco que você tinha no seu ambiente, né? E, obviamente, depois eu consigo trazer isso, né, em relatório. Tudo aquilo que foi encontrado, depois eu rodo o scan, obviamente, para ver aquilo que já foi corrigido, né, e depois eu consigo auditar tudo que tem ali no meu ambiente. Então, é ideal que, normalmente, as empresas não fazem, e esse é um ponto que eu vou citar agora, análise da sua postura de segurança. São poucas as empresas que fazem, e normalmente é aí que acaba gerando o problema, né, deixar para fazer isso na última hora. Isso é algo que tem que ser feito, recorrente, isso tem que estar ali tem que estar no core da empresa, tem que estar dentro, do by the book que existe ali dentro da empresa, porque eu vou usar um outro termo, de uma outra plataforma de segurança que nós trabalhamos, que eu também trabalho aqui dentro da Apple, que é interessante, né? Que eu gosto pra caramba da forma que eles olham para a postura de segurança. A postura de segurança dentro da empresa, ela tem que ser exatamente como o nosso corpo. Nosso corpo, ele não para, ele está o tempo inteiro protegendo ali contra qualquer tipo de ameaça externa ou até mesmo interna que nós temos. Então, cara, tá vindo ali um vírus do resfriado, vírus do Covid, vírus de tudo quanto é coisa, né? E a gente não se preocupa o tempo inteiro, né? De, pô, Vitor, peguei isso, peguei aquilo, assado, não lavei a mão, cara, fui pegar num cachorro, esqueci de lavar a mão, fui fazer não sei o que, esqueci de tal coisa, passa a mão no olho, passa a mão na boca, e ali tem 1 bilhão de vírus que tentam entrar no nosso corpo, e o nosso corpo está ali 24/7 trabalhando para proteger, né, para que exatamente não aconteça nada de errado dentro do nosso corpo. E a empresa é um ser vivo, cara. Querendo ou não, a gente tem que analisar a empresa como um ser vivo, e o time de segurança tem que estar ali 24/7 analisando tudo o que está acontecendo no ambiente e tentando fazer essa proteção de todas as brechas ou todos os cantos possíveis para que não ocorra uma invasão, ou se ocorrer, tentar minimizar o máximo possível o estrago que um hacker, né, ou que alguém ali malicioso pode fazer no seu ambiente. E como que eu vou conseguir entregar isso para o meu time de segurança de uma forma mais fácil, né? Porque, querendo ou não, o pessoal até brinca, né, que o time de segurança ou aquela pessoa de segurança é um mago e ele vai resolver tudo num estalar de dedos. Mas não é assim, o cara não consegue ver tudo o que está acontecendo no ambiente ou ter informação de tudo e resolver isso simplesmente no estalar de dedos. Ele não vai conseguir olhar para todos os cantos, né, todas as posturas, olhar ali, por exemplo, para o colaborador que está sofrendo ali um ataque de phishing ou está sofrendo ali um ataque lá na recepção, né, de engenharia social, alguém tentando entrar na empresa falando que é, sei lá, do provedor de internet, e o que foi, sei lá, acionado ali uma manutenção do link de internet, só que não foi, por exemplo, né? Então, eu preciso trazer ferramentas ou trazer uma arquitetura de segurança que facilite esse dia a dia para o meu time de segurança, né, onde eu consigo ter ali todas essas informações do que acontece na minha estrutura, em termos aqui, como eu comentei, análise de software, análise de aplicação, análise ali dos meus sistemas operacionais, né, que eu traga essas informações para minimizar o risco nesses pontos, para que meu time de segurança consiga aplicar rapidamente as correções e, obviamente, se preocupar com aquilo que é mais importante, né? Outras estruturas, outras coisas que eles precisam garantir a segurança, por exemplo, né?
de corrigir regras de firewalls, corrigir regra de IPS, corrigir lá acessos ou implementar soluções de seguranças que vão melhorar essa arquitetura, essa postura, né, que eu tenho ali dentro da minha rede. A solução da WithSecure ela não vem para substituir as outras soluções de segurança que você tem, mas para você agregar, né, esse processo de análise de vulnerabilidade com aquilo que já existe no seu ambiente. Ele não vai substituir seu firewall, substituir seu WAF, seu IDS, seu IPS, enfim, as outras soluções que você tem, mas pode ser que alguma dessas soluções não foi configurada corretamente ou não foi hardenizada, né, como o pessoal gosta de falar, que é a hora que você começa a bloquear qualquer coisa que não deveria ter comunicação, né? Por exemplo, regras de firewall que simplesmente permitem tudo internamente, né? Eu permito ali qualquer coisa, por exemplo, da minha rede Wi-Fi ou da minha rede de colaboradores para os meus servidores dentro que estão dentro da empresa. De fato, é isso que eu preciso permitir? Não, existem ali protocolos, né, existem ali regras específicas, né? Se o meu time de TI tem que ter acesso via RDP para esses servidores, então eu preciso liberar somente a porta de RDP. Pô, mas é o tempo inteiro que eles fazem isso? Não, então eu crio alguma outra métrica de segurança para que esses caras, quando eles precisarem acessar, sei lá, eu tenho um duplo fator de autenticação, eu tenho um outro meio de garantir que eu tenha visibilidade de quando ele está acessando essa plataforma, né? Então, eu trago essa solução da WithSecure para que essa postura de segurança seja analisada e aquilo que já existe hoje na arquitetura de vocês seja analisado e verificado de uma forma que como eu posso melhorar o que eu tenho hoje e o que eu preciso trazer a mais, né? E, obviamente, a solução da WithSecure vai dar essa visibilidade para vocês, o que além do que eu tenho hoje, o que mais eu preciso implementar na minha arquitetura de rede para garantir essa segurança, né? Ainda mais falando como comentei lá no início, né, a gente está falando do home office. Hoje a gente tem menos visibilidade ainda do que os colaboradores estão fazendo, ou os terceiros estão fazendo, né, acessando ali as informações de fora do escritório. Antes você tinha aquilo de uma forma centralizada, hoje totalmente descentralizado, fica mais difícil ter visibilidade, ter um controle, saber quando acessa, quando não acessa. Se aquela estrutura, por exemplo, do Vitor lá já não foi invadida, né? Se já não tem ali um software malicioso, se já não tem uma backdoor na máquina que o Vitor usa, né? O Vitor ele pode usar ali o tablet, pode usar o celular, pode usar o computador pessoal dele, enfim, N meios diferentes de acessar as informações da empresa e sem querer, cara, em algum momento um desses dispositivos foi comprometido e a rede inteira dele, né, querendo ou não, já foi comprometida. E o fato do Vitor simplesmente conseguir acessar essa arquitetura pode comprometer todo o resto da segurança que eu tenho ali dentro da minha empresa, tá? Então, eu começo a olhar outros parâmetros que a gente precisa garantir ali a proteção. E a ideia do WithSecure, como eu falei para vocês, é trazer isso de uma forma centralizada, fácil e prática, para que eu saiba o que eu tenho hoje, o que eu preciso também aplicar de correção, né, dentro dessa plataforma e sistemas que eu tenho publicado para a web. Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tá? Se tiver alguma coisa, eu já volto aqui no chat, tá? Eu estou passando aqui pelo PPT, que eu não consigo ver se vocês têm ali algum tipo de dúvida, alguma coisa do gênero, tudo bem? Eu já volto ali para outra tela. Aí só falando aqui um pouco sobre a forma que a WithSecure trabalha, né? Então a gente consegue trabalhar tanto como serviço, então, ser comprado ou, né, ser locado essa estrutura como um serviço, né, é interessante que a WeSecure, o processo de licenciamento ou cobrança, né, na parte de venda deles, pode ser, como eu já disse ali em cima, anual, né, pode ser mensal ou mesmo até por uso. Então, se eu usei uma plataforma, uma arquitetura X por uma semana, eu posso ser cobrado somente por aquela uma semana que foi utilizado aquele sistema. Aquele scan, ele roda de 30 em 30 dias.
porque eu tenho uma auditoria que acontece aqui dentro da empresa, Vitor. Então, eu posso ser cobrado somente por aquele período que eu estou rodando aquele scan, sem problema nenhum, tá? Essa flexibilidade que a WithSecure traz é fenomenal, diferente de qualquer outra plataforma ou solução de segurança, né, de análise de vulnerabilidade poderia ofertar, né, porque normalmente não são soluções baratas, e aqui a gente tem uma solução muito barata, perto de outras plataformas, e qualquer outra coisa terceira que você pensar assim, pô, eu vou desenvolver algo, ou vou desenvolver ali um processo de análise de vulnerabilidade, você tem que ter N número de ferramentas diferentes, N número de sistemas que você vai acabar utilizando. Algumas dessas ferramentas são pagas, né? A gente não vai encontrar de forma gratuita na internet e não são nem um pouco baratas para fazer análise específica de uma aplicação, análise específica de um software web, enfim, né, de uma arquitetura, assim, XPTO que você pode ter ali no seu ambiente, né, o que você precisa analisar a postura daquele ambiente. É complexo, tá? E a ideia da WithSecure é trazer isso de uma forma muito mais simplificada para vocês. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. O PPT não, perdão, a página web. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de tirar de dúvidas do que eu pontuei aqui, do que a gente conversou agora há pouco? Tem algo que vocês gostariam de perguntar? Fiquem à vontade. E Vitor, a gente tem alguns participantes que também já são clientes, tá, da solução. Ah, E legal. fique à vontade também de perguntar algo aí que vocês já utilizam no dia a dia, né? E gostaria de saber um pouco mais aí diretamente com o Vitor, que é especialista na solução. Fique à vontade sobre isso também. Show de bola, pessoal. Bem, para quem já é cliente da solução da WithSecure, quem já trabalha com Vulnerability Management, já sabe ali como é fácil, como é prático usar a solução. Se quiserem também compartilhar alguma coisa que vocês têm aí no dia a dia, algo que vocês pegaram muito, né, uma experiência, algum caso que vocês quiserem compartilhar também, fiquem à vontade, tudo bem? Vitor, finalizou a tua parte, né? Sim, sim. Pessoal, agradecer o Vitor Duarte pelo excelente webinar. Foi bastante coisa, estava aqui vidrado, aqui ouvindo, tá? Aprendi bastante coisa aí, Vitor, para estar utilizando no dia a Muito dia grato. aí. Obrigado pela tua compartilhar o teu tempo, a tua experiência. E agradecer a todos também que participaram aí do nosso webinar. E a gente vai estar publicando em breve também no nosso canal de YouTube, tá? Essa webinar. E vai estar disponível aí Legal. também. Nós temos uma pergunta aí, tá? Antes da gente finalizar, do Gildo. A minha pergunta para o Vitor também estende para todos. Quais os principais indicadores de vulnerabilidades que utilizam dentro da empresa de vocês? Ah, perfeito. Tem Show de alguma bola. parâmetro sobre isso, Vitor? Bem, é uma pergunta bem extensa, tá, Gildo? O que a gente utilizaria como um indicador de vulnerabilidade? Na realidade, você precisa analisar um aspecto global dentro da empresa, tá? É uma pergunta bem ampla, porque se você for analisar uma postura de segurança, ela não vai só do software, ela não vai só da aplicação que você tem publicada ali para a internet, enfim, de uma plataforma que você está dispondo ali para os seus colaboradores ou terceiros. Isso vai desde um nível de postura de segurança física dentro da empresa. Então, desde a, não sei como que é a empresa de vocês, por exemplo, mas desde da recepção até a entrada de uma pessoa terceira dentro da empresa tem que ter uma análise de postura de segurança, né? Qualquer pessoa é liberada, né? Como que essa pessoa é recepcionada, para onde ela é encaminhada, essa pessoa vai acessar, por exemplo, uma rede de Wi-Fi guest, essa rede de Wi-Fi guest tem alguma forma de acessar alguma outra coisa que não deveria através daquela rede? Eu consigo escanear ali para ver se, por exemplo, não tem um AP Rogue, por exemplo, que alguém está tentando colocar ali dentro da rede, né? Eu vou utilizar, vou pegar aqui, por exemplo, do meu lado como um ethical hacker, né? Eu tenho aqui
uns brinquedos, né? Vou pegar aqui, por exemplo, esse carinha, deixa eu ver se está aparecendo na web. Eu tenho esse carinha aqui para fazer exploits em rede Wi-Fi. Então, eu já até brinquei aqui outro dia, no meu condomínio, onde eu moro, né? Pegando para explorar outras redes que eu tenho aqui. Ver como que está a postura de segurança dos meus vizinhos, por exemplo. Né? Tá brincando com outro vizinho que eu tenho aqui embaixo, em que eu consigo ter visão da rede wireless dele. E isso a gente poderia fazer com qualquer outra empresa, qualquer outro local, né? Óbvio que aqui é uma brincadeira interna, ele tem ciência disso, mas, né, a gente não pode simplesmente sair fazendo isso à torta e à direita em qualquer lugar, né, sem ter um contrato, sem, enfim, ter isso especificado, né, o que pode e não pode acontecer ali durante esses processos, mas você tem que olhar isso de uma forma global, né? É complexo? É, mas você consegue, como que eu posso dizer, fazer isso por partes, como diria Jack, né? Então, vamos segmentar quais são os itens que eu tenho que analisar primeiro, né? Vou falar, putz, Vitor, numa escala de 0 a 10, o principal que eu tenho hoje é um sistema publicado para a web e que se acontecer alguma coisa ali, cara, acabou a empresa, né? Tem aquele sistema, tem um banco de dados, então o que eu preciso iniciar ali para proteger esse sistema? Cara, quem acessa, quando acessa, de onde acessa, você tem visibilidade desses acessos, você consegue garantir um duplo fator de autenticação do acesso desses colaboradores. Putz, não tem, cara, será que eu consigo implementar nessa plataforma desse sistema um duplo fator de autenticação? Eu consigo colocar ali um tunelamento, esse cara está publicado via web, precisa estar publicado via web, ou consigo colocar uma VPN para quem tem que acessar, por exemplo, para tentar minimizar os riscos. Então, você tem que começar a analisar essa postura de segurança fora, né, utilizar ferramentas como da WipSecure ou outras ferramentas que a gente consegue encontrar até mesmo na web para analisar aquilo que você consegue extrair de informação dessas aplicações e desses sistemas que você tem. Como comentei, qualquer coisa que você consiga extrair de informação pode ser utilizada como uma brecha, uma vulnerabilidade. Né? Você já começa a procurar na internet CVEs específicas sobre aquele sistema, CVE específica sobre aquela SO, sobre aquele patch, sobre aquela versão, sobre aquele agent que está rodando. E ali em cima o cara vai explorar, né? Se ele encontrou que o sistema operacional que o Vitor usa na casa dele é o Windows 8, e, cara, ele não atualizou faz 5 anos, quantas CVEs não existem ali, por causa de uma versão do sistema operacional que o cara conseguiu trazer ali num escaneamento, num reconhecimento que ele fez na máquina do Vitor, num site que o Vitor foi acessar, por exemplo. Né? Se eu pegar ali é que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas se eu pegar um exemplo de um treinamento que eu fiz há um tempo atrás com uma empresa de segurança aqui no Brasil, o meu instrutor, ele foi e publicou um sistema na internet e perguntou, né, quem estaria disposto a ter as suas informações publicadas na web. Aí eu queria saber o que ele ia fazer, o que ele ia conseguir enxergar, né? E ele conseguiu enxergar coisa pra caramba da minha máquina, né? Simplesmente por clicar em um link que ele mandou pra gente. Ele conseguiu ver informações do meu sistema operacional, informações da minha localização, da endereço IP, muito simples, muito prático de fazer isso. Ele conseguiu ver informações até mesmo, né, com os cookies que foram importados, né, para dentro da minha máquina, qual que era a placa de vídeo da minha máquina, qual que era o sistema operacional, se estava atualizado, se não estava atualizado o meu sistema, se eu tinha um software de segurança implementado, né, na minha máquina. E o cara poderia já começar a olhar aquelas informações que ele coletou para construir uma base de um ataque, tá? Então, Gildo, perdão, a pergunta não é curta, tá? Ela engloba muita coisa e o que eu falo para você é, cara, vai por partes, tá? O que eu posso te orientar, comece por partes, tenta planilhar ali o que é mais crítico na sua estrutura e trabalhar em cima disso. Se você não tem uma ferramenta de análise de vulnerabilidade, eu já oriento, né, a pegar ali, por exemplo, a solução da WithSecure e fazer um teste com a ferramenta, né, para analisar aquilo que você tem no seu ambiente.
que ele já vai te trazer isso em relatório, o que é mais importante, o que é menos crítico, para você começar a trabalhar essa postura de segurança. E se você quiser também, né, pode falar com o Cristiano, enfim, né, com todo mundo aqui do time, para consultorias também. Né? Falar assim, pô, Vitor, eu queria uma consultoria sobre minha postura, sobre meu ambiente, o que você orienta para esse tipo de cenário A, B, C, D, E que eu tenho aqui? Né? Que soluções seriam interessantes para garantir a segurança da minha arquitetura? Porque, cara, não é brincadeira, né? Eu peguei brincando outro dia na web, não era meu foco, não estava atrás desse tipo de informação, mas apareceu para mim sem querer informações do quanto que vale os nossos dados, né? Quanto que vale nome, RG, CPF, CNPJ de empresas, número da conta do banco, o quanto dinheiro você tem na sua conta, né? Então tudo isso tinham pesos, tinham valores que a pessoa pode ir lá e vender no mercado negro, enfim, né? O cara vai lá na dark web e vende essas informações. Né? Não vou trazer os valores aqui, mas enfim, depois eu posso compartilhar esse link com vocês, mas era uma coisa ridícula, né? Se você pensar, tem 50 mil reais, sei lá, depara muito rápido. Você tem 50 mil reais na sua conta, o cara vende aquilo ali por 5 mil, tá ligado? Na dark web. É ridículo, mas simplesmente o cara pode ir lá invadir esse sistema, pegar essas informações sua ou dos seus clientes e terceiros e vender, né, simplesmente por um valor irrisório, porque ele vai atacar, né, vários clientes, várias empresas de uma vez só. Tudo bem? Joia. Essa é mais uma pergunta. Ele deu um ótimo aqui. Obrigado, Vitor. Pessoal, então a gente vai estar encerrando aí. Não houve mais nenhuma pergunta. Foi excelente o webinar mais uma vez, tá, Vitor? Obrigado a Opa, eu todos agradeço. aí e até a próxima. Opa, até a próxima, pessoal. Um grande abraço.